E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão que fala sobre astronomia e a questão diz o seguinte: a intensidade da força de atração gravitacional entre a Terra e um corpo de massa m localizado em sua superfície é dada por... E aí a questão me dá então essa relação, que justamente é a relação da força gravitacional, em que m é a massa da Terra, r é o raio da Terra e g é a constante de gravitação universal. Para um corpo na superfície da Terra, a força-peso é a própria força de atração gravitacional. Logo, a aceleração da gravidade em um ponto localizado a uma altura h acima da superfície da Terra é dada por... E aí a gente tem que encontrar, tá? Bom, na verdade tem várias maneiras de chegar na resposta dessa questão, tá? Várias maneiras, só que tu tem que entender primeiro o problema, né? O problema é o seguinte: a questão, ela tá no finalzinho ali, ela tá me dizendo então essa situação. Imagina ali que tu tem um corpo que ele tá numa situação onde ele tá acima da superfície da Terra, né? Que é o que ele fala ali, ó. Logo, a aceleração, gravidade em um ponto localizado a uma altura h acima da superfície da Terra. Então tu tem que imaginar isso, uma massa m, né, localizada ali num ponto acima da superfície da Terra. Vamos imaginar então que isso aqui é a massa m, numa órbita, sei lá, num ponto ali acima, e isso aqui seria a Terra. Todo esse negócio azul aqui que eu estou pintando seria a Terra, e aí a Terra tem a massa mzão dela ali. Perfeito. O que a gente tem que se ligar? Se o cara já se lembrar da fórmula, é mais rápido de fazer, né? Se tu já está calejado nessa matéria, tu lembra então o seguinte, ó, a atração gravitacional é calculada ali daquela fórmula ali de cima, e o campo gravitacional, ou a gravidade, é calculado como uma fórmula parecida com aquela ali de cima, que é o seguinte, ó, Gzão, que é a constante, a massa do planeta, no caso da Terra, aqui nessa situação, dividido por d, onde esse d é a distância entre o corpo ou o lugar que eu quero saber a gravidade e quem está criando essa gravidade, tá? E aí no caso, essa distância aqui, ó, seria todo esse valor, daqui do corpo até o centro da Terra, né? Justamente porque a gente quer um cara que está acima da superfície da Terra. E aí, na verdade, seria só fazer uma substituição. O que acontece? Tu sabe que daqui até aqui, ó... Deixa eu fazer uma cor melhor, né? Essa cor não ficou muito boa. Deixa eu pegar o laranja aqui, ó. Tu sabe que daqui até aqui, ó, a gente tem o equivalente ao raio da Terra, né? Esse seria o raio da Terra até a superfície. E daí da superfície até o ponto onde esse cara tá, a gente tem uma altura h conforme o que a questão falou aqui. Então a jogada é essa, né? Então a distância total do centro da Terra até o ponto onde o cara tá seria r mais h. E aí a gente substitui na fórmula, então o campo gravitacional terrestre ele pode ser calculado nesse caso para esse cara, para essa massa, como sendo Gzão, a massa da Terra, dividido pelo quê? Pela distância, que é h mais r, ou r mais h ao quadrado, porque é da fórmula. E aí, olhando as alternativas, isso nos leva, então, para a alternativa... Deixa eu trocar a cor da caneta, para a alternativa D, que seria então a resposta dessa questão. E com isso então a gente encerra a questão, mas eu quero ir um pouquinho mais além, comentar aqui com vocês o seguinte, ó, se eu não lembrasse dessa relação, o que acontece? Essa questão, ela me dava uma dica, né? Me dava algumas características ali para eu conseguir chegar nela. O ideal é que tu saiba essa relação para os vestibulares, mas se tu não lembrasse o que a questão ela dizia, ó, ela dizia ali em algum momento em que a força-peso seria a própria força gravitacional para quem está na superfície da Terra. E aí o que tu teria que fazer, ó, que é como a gente chega naquela relação? Tu tem que dizer que a força-peso, então, é igual à força gravitacional. Como que eu calculo a força-peso, né? Força-peso é a massa vezes a gravidade. Tu está acostumado a fazer isso lá na dinâmica. E a força gravitacional ele me deu aqui, ó, que é justamente Gzão, mzinho dividido por d ao quadrado. Então isso seria a força gravitacional. Aquele mzinho que aparece dos dois lados seria a massa do corpo, do satélite, enfim, né, a massinha que não é a massa da Terra. E aí tu chega na relação, ó, G é igual a constante gravitacional vezes a massa da Terra
dividido pela distância entre a massa da Terra e o ponto que eu quero encontrar esse campo gravitacional. E a gente chega na relação. Então a questão ela me dava uma dica para chegar nisso aí, tá? O ideal é que tu lembre, mas te mostrei como chegar. Agora sim, agora encerramos a questão. A resposta, como eu tinha dito já, fica a alternativa D. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau.